Olá, tudo bom? Sou o professor José Carlos Queller, sou professor de arte de vocês agora, a partir dessa aula 2. Então, a partir de agora, vocês vão acompanhar todo o desenvolvimento de arte para segundo ano comigo, né? Então, desde as suas funções, vamos começar nossa aula. Antes de tudo, dar um salve para o pessoal do Monteiro Lobato, lá do Colégio Monteiro Lobato, da aula, e para os ex-alunos do La Salle lá também. Aquele abraço. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? A gente vai conceituar a arte através de sua função para a sociedade e forma de linguagem, classificá-las quanto aos seus tipos conhecidos até hoje. Prosseguindo. Então, eu fiz aqui um organograma para vocês verem, voltado para a arte, bem simplificado, porque a gente tem se a gente for fazer um mapa mental, tem muita ramificação, muita conceituação, e a gente vai meio que simplificar para vocês entenderem um pouco do que a gente tem que passar, as suas funções, todas as técnicas que a gente tem que passar para vocês. Então, a gente vai trabalhar as funções, como já falei agora, as linguagens de arte, que normalmente são as 4 linguagens que nós trabalhamos na educação, né, no ensino, e os tipos de arte, que são os tipos que existiam antigamente e os que foram acrescentados recentemente. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos trabalhar primeiro as funções de arte. Função, pessoal, tudo que você imaginar pode ser uma função de arte, né? Eu vou conceituar 5 funções para vocês. Ah, mas professor, só existe isso de função? Inúmeras, como eu já falei, tá? Eu vou citar em algumas posições, mas você tem função. A minha arte tem a função para sentar, tem a função para armazenar. Isso você vai estipular a tua função posteriormente, né? A gente aprende muito isso no desenho industrial, que quando a gente vai criar uma arte, alguma coisa, a gente tem que fazer o MTD, que é o Memorial Técnico Descritivo, onde a gente coloca todas essas características, todas as funções que o nosso objeto, a nossa criação vai ter. As linguagens, né, que a gente vai trabalhar, que são as 4 linguagens utilizadas no ensino, né, que é as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Os tipos de arte, que aí são 11. Vamos lembrar que antigamente eram 7. Aqui não está numerado, mas a gente vai numerar conforme a gente for passando, que vocês já ouviram falar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra da 7ª arte? O cinema? Aqui nós vamos conceituá-las aqui. Então vamos começar lá com os tipos, com as funções, né? A cultura é uma das funções que eu coloquei ali, é o resultado de como o ser humano se comunica, interpreta e reflete a sua vivência em um determinado contexto. Então, a todo aspecto cultural, você vai trabalhar o surrealismo. Qual que é o aspecto cultural do surrealismo? O que vinha, o que ele pregava? Né? Que funções, que influências, né, na sua cultura fizeram aqueles artistas trabalharem daquela maneira? Vai ter sempre essa referência do contexto, tá? A educação refere-se à maneira de como os contextos se apresentam na história. É o pensar, a busca da arte através da reflexão, da conceitualização. Né? Então, é na escola, eu vou ver no meu aspecto cultural, mas ao mesmo tempo, de que maneira que eu aprendi aquilo. Né? Então, uma função sempre vai ligar a outra, se a gente for parar para ver. A profissional, essa é a parte que eu mais gosto. Né? Porque é a parte que nos remunera, né? Função de busca da arte como renda, como trabalho. Exemplo, crítico, consultor, gestor, curador de eventos culturais, músico, escultor, pintor, designer, arquiteto, por aí fora. Né? Vamos prosseguir. A arte como experimento. Toda a arte, principalmente as mais antigas, né? A gente vai falar, na próxima aula, a gente vai falar uma quarta aula, a gente vai falar do Renascimento para o segundo ano, o experimento, tudo parte de testar, de começar, de que tinta que eu vou usar, de que maneira que vai ser usada, qual a minha função. As grandes invenções surgem através do experimento e elas andam trabalhadas junto com a arte.
Crítica. Crítica diz respeito à análise e juízos de valor emitidos sobre as obras de arte que reconhecem e definem os produtos artísticos como tais. Envolve gosto, interpretação e julgamento. Tá? Então, para você, uma das funções da arte é você saber criticar, você ser crítico. Tá? No dadaísmo, ela é uma arte totalmente crítica, porque ela vai fazer uma crítica à sociedade. Tá? A sociedade está se desconstruindo, então eu vou desconstruir minha arte. E por aí vai. Tá? Vamos ver. Aí a gente chega nas artes visuais, que a gente já chega em linguagens. Tá? Então a gente vai começar a conceituar rapidinho as linguagens, porque a aula de hoje é uma revisãozona de tudo. Tudo que a gente apanha ali na disciplina de arte, né? Tudo que a gente abrange, né? Na nossa disciplina. Então, as artes visuais, que é a minha área, né? A área que eu tenho mais afinidade, que sou formado para tal, né? Que são os elementos formais. Você vai ver que toda a linguagem ela tem uma caracterização específica. Elas vão falar de elementos formais, ela vai ter uma composição, uma técnica e um movimento e período histórico, né? Então, vamos ver aqui, nas artes visuais. Os elementos formais das artes visuais é linha, forma, superfície, volume, luz, cor e textura. Básico, né? Tudo que envolve a arte visual. Composição, ela pode ser tridimensional, figurativo, abstrato, cromática, pode ter perspectiva, planos, ritmo, profundidade, simetria e contraste. Difícil isso? Não, né? Tudo que você vai e aprende no conceito das artes visuais. Tudo que você vê parte. A técnica. Técnica é a maneira com que é feita. De que maneira que você vai compor aquilo lá. Você pode compor bitridimensional através do quê? De pintura, fotografia, do desenho, através de uma arquitetura, de uma gravura, de um grafite, de um pontilhismo, escultura e de audiovisual, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Tá? O gênero. Que gênero que pode ser? O gênero é o que é feito, né? De que maneira é feito. Retratado na natureza morta e paisagem. Retrato, né? Natureza morta e paisagem. Retrato, aquele pezinho. Natureza morta são fundos, né? E a paisagem, ela é o landscape que a gente fala, né? É o horizontalzinho. Movimentos e períodos a gente vai falar numa próxima aula, que é a aula 3, porque arte a gente tem muito movimento e período. Tem a Idade Antiga, tem a Idade Pré-Histórica, tem a Idade Média, né? E a Idade Moderna, arte contemporânea, tudo que a gente vai passar mais na próxima aula. Tá? Dança. Dança é uma coisa que a gente vai, ó. Elementos formais da dança. Pode ver que todos têm a composição que eu falei, ó. Elementos formais. Movimento corporal, tempo e espaço. Tudo que resume a dança tem que ter um movimento corporal, porque senão não é dança, né? Tempo e espaço. Por causa do ritmo, né? E essas coisas a gente vai ver mais pra frente. Composição. Peso, salto, queda. Acho que vocês estudaram isso em educação física também. Fluxo, eixo, gírio, movimentos articulares, aceleração e desaceleração, ponto de apoio, planos, coreografia, rotação e formação. Movimentos e períodos da arte, eu botei mais para cima aqui, ó. Ele tem o movimento oriental, arte clássica, né, um movimento de dança clássica, indústria cultural moderna, indústria contemporânea, o hip hop, a dança indígena, né, isso tudo é movimento de período. Fora que você tem a dança lá na Idade Média, todas essas composições do movimento. A técnica da dança é a improvisação, uma das técnicas da dança, né? E o gênero é étnica, que diz respeito ao quê? A pessoas, a raças, tudo, né? Popular e dança de salão. Música. Música, tem um povo aí que adora música. Eu também adoro música, não sei tocar nada, mas eu escuto de tudo, muito. Música, elementos formais. O timbre, a altura, a duração, a intensidade e a densidade. A composição, os elementos da música é o ritmo e a melodia. Então, ó, composição da música, ritmo e melodia. São os dois elementos que formam
ali a concepção da música. Gêneros. Que gêneros que tem a música? A gente tem o gênero erudito, clássico, popular brasileira e rock. Né? A técnica, improvisação, vocal. O gênero a gente tem muito mais, estou dando só uns exemplos aqui, né? Até por isso que tem o etc. Tá? A técnica tem improvisação, a técnica vocal, a experimental, a eletrônica, que a maioria gosta aí, que eu sei, e a mista, né? Que você mistura todos instrumentos eletrônico, musical, é bem bacana. Os movimentos e períodos da música são a música medieval, a música renascentista, a barroca, a clássica, a erudita e a vanguarda. Música de vanguarda, que a gente vai ver mais para frente, que é uma arte contemporânea, né? E a música contemporânea, assim, que a gente tem aí, você tem aí a MPB, no Brasil a gente tem a Tropicália, a gente tem diversos tipos de movimentos também dentro da música. Teatro, eu gosto muito do teatro. Teatro, a gente tem, os elementos formais do teatro são personagem, expressões corporais, que lembra que tinha lá na dança também, né? Vocais, que é na música, gestuais e faciais. Tá? E o espaço, né? Porque você precisa ter um espaço para o teatro. Você precisa ter a tua sensação de geográfica, você fica nessa posição, por exemplo, eu estou aqui numa posição que eu não posso ir para a direita muito ou muito para a esquerda, porque aí eu saio da câmera. Né? Então, isso também vai ter no cinema, tudo, mas aqui na concepção da arte do teatro. Composição, representação, cenografia, caracterização, sonoplastia, iluminação, maquiagem, figurino, adereços, máscara e roteiros. Né? Então, vamos dentro da linguagem. Os gêneros do teatro. Então, viu que a gente está dividindo ali gênero, técnica, movimento. Né? Gênero do teatro é tragédia, a comédia, o drama, o épico e o teatro de rua. A técnica, direta ou indireta, a improvisação, o monólogo, os jogos teatrais, direção e a produção, porque nada disso funciona sem um diretor e uma produção, um produtor, né? Movimentos e períodos, tem o greco-romano, o renascentista, o dialético, o teatro do absurdo, o engajado, o popular, a comédia dell'arte, tem inúmeros composições. Né? Agora a gente vai nos tipos de arte. Agora a gente vai segmentar 11 tipos de arte para vocês que está contextualizada a partir da idade contemporânea, da arte contemporânea, né? Que a gente lembra que em 1923 em 1911 fizeram uma reunião e em 1923 estipularam 7 artes. 7 artes. A música, a dança, o teatro, a fotografia, a pintura, a escultura e a 7ª arte, a gente está falando lá em 1911, que depois foi ao ar em 1923. Né? A 7ª arte, a última grande arte, era o cinema. Né? E, depois de um tempo, lá nos anos 70, reivindicaram outras artes para aquilo. E a gente vai ver mais 4. Inclusive uma arte que era mais antiga do que o cinema, que era a fotografia. Que quando surgiu, falava que a máquina que reproduzia. Não tinha um artista elaborando aquilo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A música, que a gente já falou, está presente no nosso dia a dia, a partir do momento em que nascemos, né? A gente tem a música, o choro, tudo é um choro, é uma música para ouvidos de alguns e um desespero para o ouvido de outros, né? Mas por aí. É formada por diversos sons que se apresentam em espaços que formam um ritmo, harmonia e melodia. Por exemplo, uma musiquinha, né? Violãozinho, uma artezinha só para não ficar tanto slide de texto, né? A dança. Dança, coreografia. Ela é a 2ª arte na concepção lá. É o corpo como instrumento de expressão. As pessoas podem exteriorizar seus sentimentos fazendo gestos cadenciados por um ritmo. É uma das formas mais antigas de manifestação artística. Então, vamos dançar. Não sei muito disso, não. Tipos de arte, então, vamos lá, dança, o movimento corporal, maravilha, né? Então, você tem o balé, você tem um monte de... a música, a dança clássica, né? E as danças de rua, o pessoal gosta muito do street, né?
Pintura, essa área eu gosto muito, quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de pintar, né? Os famosos quadros do professor Zé Carlos. Permite às pessoas se comunicarem e demonstrarem sentimentos por meio de formas, cores e texturas. Técnica de depositar pigmentos sobre uma superfície, gerando imagens figurativas ou abstratas. Tipo de arte lá. A pintura, essa aqui é uma reprodução aí do artista e o estúdio de Rembrandt, né, um pintor barroco, a gente vai estudar mais para frente. Escultura e arquitetura. Pessoal, principalmente no barroco, a escultura e a arquitetura andavam interligadas, lado a lado, lado a lado. Antes disso também, mas o Renascimento não. A gente vai ver para frente também. Então, o cara, para ser escultor, ele tinha que ser arquiteto, porque ele projetava coisa. A arte ela não era emendada, a escultura não era uma figura só, ela fazia parte do movimento arquitetônico. E a gente, no desenho industrial e nas outras áreas de arte, estuda muito isso, porque, eu quero ser um arquiteto, o que eu vou estudar em arte? Eu quero uma coluna grega na fachada da minha casa. Se você não estudar arte, você não vai saber fazer isso na arquitetura, né? Então, vamos lá. Para que serve a escultura e a arquitetura? Modelar ou desgastar matérias brutas, convertê-las em objetos expressando sentimentos. Até a Renascença estava ligada à obra arquitetônica como parte de suas composições. Forma, espaço, volume. Perspectiva ainda fala com projeto, ou arquitetura, né? Com projeto, perspectiva e por aí vai. Então aqui tem uma escultura de Donatello, né? Gattamelata, tem um domo arquitetônico. O teatro. O teatro, a gente já falou, né? Como linguagem, agora ele parece como tipo. Esqueça, o teatro, a dança e a música, elas aparecem como linguagens de arte e como tipos de arte. Já as artes visuais, elas se desenrolam em todas as outras que a gente está vendo. Teatro é a linguagem artística que as pessoas, no caso, atores e atrizes, representam uma história para o público. Tá? Eu gosto muito de teatro, a gente trabalha muito teatro comigo lá, né? Principalmente alunos, nono ano, tudo. E a gente gosta muito de fazer releituras de histórias, né? Shakespeare, por aí vai. Marionete, olha eu aqui, maravilha, né? Aqui uma representação de um teatro. Literatura. Literatura eu gosto muito de ler, né? Eu aconselho muito quando eu trabalho Renascimento e Barroco, meus alunos eles têm que ler Don Quixote, por causa das características do movimento artístico. E é um livro bem pequenininho, mais resumidinho, tem 200 páginas. Aconselho vocês a lerem esse livro, bem interessante. A literatura é uma forma de arte que se baseia no uso de palavras. Nesta forma de expressão também fazem parte a poesia e o teatro, por causa do roteiro. Você lembra lá atrás que a gente já estudou no teatro o roteiro. Uma ilustraçãozinha. Pessoal, Cervantes e Shakespeare, né? Adoro muito. Sétima arte. Vamos falar do cinema. Graças a ela que nós estamos aqui. Né? Tela versus vocês. Tá? Cinema hoje é um dos meios mais populares de expressão artística no mundo, com peças audiovisuais de grande valor e que são consideradas clássicas entre os estudiosos. Então, não preciso nem falar muito de cinema, todo mundo sabe que é cinema, vocês gostam de ver séries, etc. e tal. Eu gosto mais de ver filme, mas ele é a famosa sétima arte, tá? Uma ilustraçãozinha aí, ó, claquetezinha, adoro esse filme, aconselho para todo mundo. Série De Volta para o Futuro. Fotografia. Fotografia não, como eu falei, não era considerada arte, tá? Ela só foi considerada nessa nova concepção, tá? A partir de 1970, 71, ali nessa nova concepção dos tipos de arte. É a oitava arte, tanto que eu estou numerando elas. É a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando uma superfície sensível. Hoje em dia nem precisa mais, não revela mais a foto, não tem um processo artesanal do filme, né? Hoje é uma expressão artística capaz de mostrar ideias e conceitos, ganha espaço com a tecnologia. Pessoal, muitos artistas, principalmente que trabalham instalação, interferência, tudo, eles fotografam a sua arte, porque não dá, entendeu? O Vic Muniz é um que fotografava, ele fez a arte no lixo lá, ele fotografou a arte dele, porque não tem como levar para casa aquele lixo toda hora, né? Se fosse lá em casa, minha esposa já tinha me botado para fora.
Tá aqui o exemplo, né? Retirado direto do site do Vicky Muniz, que tem. Nona, História em Quadrinhos, tá? De 1895, que foi quando surgiu a História em Quadrinho, é a conversa entre o texto e a imagem com o intuito de narrar histórias dos mais diversos gêneros e estilos. São publicadas no formato de revistas, livros ou em tirinhas. Eu aprendi a ler através da revista em quadrinho. Eu era viciado em Turma da Mônica, Chico Bento principalmente. Exemplo, o que fiz, ó. Arte minha, tá? Uma história em quadrinho. Jogos eletrônicos, aí tem gente que era viciado. Eu era viciado, mas a partir de agora não posso mais jogar videogame, senão agora é só no celular, né? São programas nos quais as pessoas interagem com objetos virtualmente, tendo que ultrapassar desafios, cumprindo metas e se divertindo. Ele vai se popularizar a partir de 1970, ele já vai surgir antes, mas ele se populariza mais a partir da invenção do Atari, em 1977. Meu irmão teve um Atari. Maravilha. Eu não era nascido ainda. Mario Bros. Adorava Mario Bros. 11ª arte é a última arte digital. Agora dá para finalizar. Cyberarte. A arte digital é conhecida como cyberarte, tá? É uma arte onde os suportes escolhidos normalmente são as telas dos computadores, dos smartphones, dos tablets, televisores, projeções e impressões gráficas. Então, é uma arte cibernética, evolutiva. Ah, mas professor, se está no computador, então é cyberarte? Nem sempre. A concepção dela, ela é construída a partir dos meios eletrônicos. Olha lá, você consegue fazer isso? Se não for no computador? É isso que você tem que parar e se perguntar para saber se é cyberarte ou não. Pessoal, então vamos exercitar. Teste quiz para vocês sobre conceitos e funções de arte, tá? Vamos ver se vocês aprenderam nessa aula. Foi rapidinha, mas vamos ver se vocês aprenderam direitinho. Primeiro testezinho, fácil. Sobre as linguagens de arte, qual refere-se à linha, forma e volume? É a dança ou as artes visuais? Vamos pensar um pouquinho.
Já pensou? Certeza? Nossa, muito difícil essa. Essa aqui é aquela para pegar e colocar assim nos anais dos vestibulares, tá? Pessoal, sobre as linguagens de arte, qual refere-se a linha, forma e volume? A dança? Eu tenho linha na dança? Só se for um carretel, né? Eu tenho forma na dança? De certo modo tem. Volume? Não, né? Nós estamos trabalhando artes visuais, eu estou enxergando. Então, qual que é a resposta certa? Artes visuais. Certo? Vamos para um segundo? Um outro testezinho? Fácil também. Vamos lá, hein? A coreografia pertence aos elementos da dança. Ótimo, então acabei de falar de dança. Qual das alternativas abaixo é falsa? Letra A, peso, salto e queda. Eixo, giro e perspectiva. Vamos pensar mais um pouquinho.
Já deu tempo, né? Já deu. Demos, eu acho que uns 40 minutos para vocês responderem essa. Não foi isso tudo, mas tudo bem. Então vamos lá. A coreografia pertence aos elementos da dança. Qual das alternativas abaixo é falsa? Vamos começar aqui, com a B. Eixo tem na dança? Tem o eixo. Eixo é o ponto do centro, né? Você precisa do eixo para fazer o giro. Não precisa? Mas tem perspectiva na dança? Só for a perspectiva de quem está vendo, do observador, né? Então essa aqui está errada. A letra A, peso, salto e queda. Peso, salto e queda tem na dança? Sim, ele trabalha salto e queda. Não viu a fotografia que eu mostrei ali para vocês? Está o casal saltando, tudo? Essa é verdadeira. Então, qual que é, dentro da perspectiva da pergunta, a alternativa que está falsa? A letra B, né, pessoal? Bem fácil. Agora a gente vai pro quiz. O quiz eu deixei um pouquinho mais difícil para vocês. Pergunta 1 do quiz. Arte onde os suportes escolhidos normalmente são as telas de smartphones, tablets, televisores. Estamos falando de alternativa A, da pintura, da arte digital ou da literatura? Querem um tempinho? Anotem aí, já volto.
Voltei, hein? E aí? O que tu acha? Arte onde os suportes escolhidos normalmente são as telas de smartphones, tablets e televisores. Estamos falando de pintura, arte digital ou literatura? Eu posso pintar no celular? Só se for joguinho, né? Ler? Também. Mas qual que ela é principal? Essa aqui, eu acabei de falar ainda agora. As artes cibernéticas, né? Então é arte digital. Sem dúvida é a resposta correta. Pergunta 2 do quiz. Mandando para frente já. Com as mudanças tecnológicas e sociais, outras artes entraram para o hall dos tipos de arte. Novas artes. Marque a alternativa verdadeira. Lembre, o primeiro hall do tipo de arte foi publicado em 1923, que eu falei ali. Que a gente tinha 7 artes. Então veja aqui a alternativa, qual que é a correta. Eu fiz aqui uma sequência para você. Tem pegadinha, tá? Alternativa A, fotografia, história em quadrinhos, games e cyberarte. Alternativa B, cinema, games e cyberarte. Alternativa C, artesanato, cinema e games. Vou dar para você um tempinho bem curto. É VaptVupt.
Fechou o tempo, né? Então vamos lá. Diretamente para a questão quiz 2. Com as mudanças tecnológicas e sociais, outras artes entraram para o hall dos tipos de arte. Marque a alternativa verdadeira. Letra A, fotografia, história em quadrinhos, games e cyberarte. Alternativa B, cinema, games e cyberarte. Alternativa C, artesanato, cinema e game. Pessoal, artesanato nem era tipo de arte, né? Na concepção lá das 11 que a gente passou. Cinema é a 7ª arte. Tá lá da primeira vez que a gente estudou, 1923, que eram só 7 artes. As outras foram incorporadas, mais 4 foram incorporadas. Games foi uma que foi incorporada. Mas como está falando de artesanato e cinema, a C está errada. Vou excluir a C. Letra B, cinema, games e cyberarte. Games e cyberarte, sem dúvida, arte digital, games. Mas o cinema ele já era uma arte. Ele não foi incorporado mais nada agora. Então, qual que é a alternativa correta? A fotografia, história em quadrinho, e o games e a cyberarte. Por quê? Lembra que eu falei da fotografia, que ela inicialmente não era considerada um tipo de arte, porque ela achava que era só uma reprodução? Né? E hoje ela faz parte, tem todo um aparato criativo em volta dela? Então, vamos ver o que a gente aprendeu hoje. Então, a resposta correta, né? Grifadinha para você, marcadinha. O que aprendemos hoje? Conceitamos a arte, classificando quanto às suas funções, linguagens e tipos. Então, vocês têm a linguagem, que é dança, música, artes visuais e o teatro. Os tipos são os 11 tipos, cinema, escultura, pintura, por aí vai. Né? E as funções da arte, para que elas servem, de como a gente vai utilizar. Tá? Espero que você tenha gostado da aula e na próxima aula não esqueça que a gente vai aprofundar sobre movimentos e períodos das artes visuais, que a gente não falou aqui. Até breve. Tá? Tchau, tchau.